O mundo inteiro está aguardando o encontro em Istambul na próxima sexta-feira. E o estranho hoje é que o presidente americano Donald Trump colocou uma bomba relógio na mesa de negociações com o Irã. Condições impossíveis. Isso só significa duas coisas: ou a queda política do regime iraniano, ou o sinal verde para o início da guerra. E isso nos faz perguntar hoje, o que exatamente Trump está buscando? Trump realmente está buscando um acordo? Ou ele está preparando o caminho para um ataque militar iminente e inevitável? E qual é o segredo desses 6 pontos que Rússia e China assinaram? Em segundo lugar, por que de repente eles estão protegendo o Irã de forma tão inesperada? Temos detalhes muito importantes hoje. Agora vamos para um intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião. Está claro que todos hoje aguardam ansiosamente pela próxima sexta-feira e pelo que exatamente vai acontecer. O encontro aguardado em Istambul, o encontro que reunirá o enviado pessoal do presidente americano Trump, Steve Witkoff, com o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi, e será presidido pelo presidente turco Erdogan. Esse próximo encontro será um pouco estranho, porque digo isso. Estranho, em primeiro lugar, porque contará com a presença de um grupo de países regionais. Embora tenha como objetivo chegar a um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Irã, isso significa tentar evitar qualquer escalada militar americana contra o Irã. No entanto, também contará com a participação de um grupo de países regionais, países árabes e islâmicos, como Egito, Arábia Saudita, Catar, Paquistão e assim por diante. Ou seja, países que participarão dessas conversas apenas como observadores, como se fosse uma tentativa de que esses países exerçam pressão ou usem uma carta de pressão para chegar a um acordo. E o estranho também é que o presidente americano Trump talvez tenha destruído as esperanças de chegar a um acordo. Por que eu digo isso? Porque ele impôs condições impossíveis para o Irã. Ele disse que o Irã deve aceitar essas condições, caso contrário, será atingido por uma operação militar contundente. O que significa que, na verdade, hoje não há mais necessidade de realizar esse encontro. Porque certamente é impossível que o Irã ou qualquer outro país aceite essas condições, as condições impossíveis de Trump. Então, antes de falarmos sobre essas condições, claro, todo mundo sabe que há apenas alguns anos houve um acordo nuclear semelhante assinado em 2015. Todo mundo sabe que foi Trump quem se retirou desse acordo. Esse acordo anterior estipulava que o programa nuclear do Irã ficaria sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica e previa que haveria restrições à energia nuclear pacífica, ou seja, não poderia ultrapassar um certo limite. E em troca, o que aconteceria? A contrapartida na época era que os Estados Unidos e os países europeus levantariam as sanções que haviam sido impostas ao Irã, permitindo assim que o Irã se abrisse para os mercados europeus e americanos, e assim por diante, prosperando financeiramente e economicamente. Foi exatamente isso que aconteceu, com contratos de bilhões de dólares com os europeus, a ponto de França e Itália, sozinhas, terem acordos comerciais com o Irã que ultrapassavam 30 bilhões de dólares. Esse acordo anterior, para que todos saibam, tinha apenas um objetivo: conter o regime iraniano, afastá-lo da esfera de influência da Rússia e da China. E isso realmente começou a se manifestar, começou a acontecer, pois um grande número de contratos que antes iam para a Rússia ou para a China terminaram e passaram a ser direcionados
para a Europa. Mas assim que Donald Trump chegou ao poder em 2000, ou seja, durante seu primeiro mandato presidencial nos Estados Unidos, ele cancelou esse acordo e restabeleceu as sanções, alegando que esse acordo não era eficaz e não trouxe resultados concretos. Na verdade, o acordo realmente alcançou o objetivo pretendido na época, que era afastar o Irã de obter capacidade nuclear e também afastar o Irã da esfera de influência russa e chinesa. Esse objetivo estava sendo alcançado de forma gradual e, na época, estava registrando grandes sucessos. Apesar de terem se passado apenas 2 ou 3 anos desde a assinatura desse acordo. Mas o que aconteceu, o que fez com que Trump cancelasse esse acordo na época, foi que esse objetivo mudou. Essa entidade que está aqui, passou a ver que o acordo beneficiava apenas o Irã. Por quê? Porque ela se recuperou financeiramente, passou a ter uma economia próspera. E isso fez com que se desenvolvesse militarmente, investisse mais nas indústrias de mísseis, de modo que, naquela época, ficou claro que o Irã estava realizando testes de mísseis muito avançados, que ela também estava se desenvolvendo muito rapidamente na área de drones, e isso também permitiu que expandisse e fortalecesse sua influência em quase todas as regiões, ou seja, desde as águas do Mar Mediterrâneo até o extremo leste do Afeganistão. Na verdade, vai além disso quando falamos sobre essas relações fortes e amplas que ligavam o Irã à Venezuela. Ou seja, quanto mais dinheiro havia, mais influência o Irã tinha, e seus braços na região se tornavam ainda mais fortes. Essa entidade, claro, não quer isso. Ela quer que os países árabes e islâmicos sejam ou submissos, sem soberania, ou fracos, desgastados, sofrendo internamente, enfrentando problemas internos, problemas de fronteira e assim por diante. Então, para eles era necessário cancelar esse acordo e impor as sanções novamente. Por isso, surgiram desenvolvimentos interessantes e rápidos. Nos últimos anos, essas crises econômicas voltaram a acontecer. Ela passou a enfrentar desafios internos e não conseguiu mais financiar seus braços na região como antes, com grandes e generosos financiamentos e assim por diante. Além disso, também houve desastres naturais que afetaram o Irã, além da crise de seca e do abastecimento de água, uma crise que levou ao corte de água na capital, Teherã. Essa crise fez com que o Irã repetidas vezes falasse sobre a necessidade de transferir a população de Teherã. Além disso, a taxa de câmbio do real iraniano em relação ao dólar passou de 50 mil reais em 2018 para 1.400.000 reais neste ano. Além disso, as derrotas dos parceiros do Irã no Líbano e na Síria, todos esses fatores fizeram com que essa entidade, junto com Trump, claro, diga que este é o momento certo para pressionar o Irã até que ele ceda e se curve. E por isso vemos que Trump elevou o nível das exigências de uma forma realmente notável. A entidade percebeu que o Irã tem 3 garras com as quais ataca, ou pelo menos ameaça. Então Trump diz hoje que pode cortar essas garras agora, porque o regime iraniano está sofrendo e também sofre internamente. Não devemos esquecer esses protestos sangrentos que aconteceram recentemente. Então, o importante é, quais são as condições de Trump agora que ele quer que o Irã aceite para que haja um novo acordo e para que os Estados Unidos não usem essa opção militar com a qual estão ameaçando hoje? Ele disse que a primeira dessas garras que o Irã tem é seu programa nuclear, a segunda dessas garras é o programa de mísseis, e a terceira dessas garras são esses tentáculos iranianos na região. Ele disse que o Irã deve abandonar tudo isso para que possamos avançar com um acordo com eles. Quer dizer, pelo amor de Deus, vocês acham que o Irã pode aceitar isso? Existe algum país independente no mundo que aceitaria isso? Então Trump diz
que o Irã está enriquecendo o urânio em seu território, isso precisa acabar, porque não é possível monitorar isso de forma precisa. E a qualquer momento o Irã pode conseguir a arma nuclear. Por isso, Trump diz que o Irã deve parar com esse enriquecimento em seu território e deve comprar urânio dos países produtores, já pronto para operar usinas de energia elétrica. Então, quando falamos sobre energia nuclear pacífica, não se trata apenas de produzir energia elétrica a um custo muito baixo, mas também porque isso é um símbolo do status científico e tecnológico desses países. Isso é um orgulho nacional para esses países. Isso lhes dá um alto status internacional e, ao mesmo tempo, lhes proporciona independência energética, permitindo que controlem sua própria capacidade energética. Portanto, quando os Estados Unidos pedem hoje ao Irã, ou quando essa entidade pede ao Irã que se desfaça de sua energia nuclear pacífica, isso significa privá-lo de seu status internacional e regional, privá-lo de sua soberania. Então, será que o Irã pode aceitar isso? Com certeza, ela nunca aceitará isso, de jeito nenhum. Esse é um lado da questão. Por outro lado, e isso é muito perigoso. Donald Trump agora está pedindo ao Irã que abandone seu programa de mísseis, que abra mão de todos esses mísseis balísticos que possui hoje, que desista da arma de retaliação mais poderosa que tem atualmente, que abandone a principal fonte de preocupação para essa entidade. Depois que o Irã investiu bilhões de dólares até chegar a esse nível, depois de alcançar tecnologias de mísseis altamente avançadas, ou seja, países muito desenvolvidos ainda não chegaram a esse patamar. Mísseis hipersônicos, mísseis cluster. Hoje dizem ao Irã que deve abrir mão dessas capacidades, querem repetir exatamente o cenário da Ucrânia, quando ela abandonou completamente suas armas nucleares. O que aconteceu com ela depois disso? Ela se tornou um alvo fácil, seja para os russos ou para qualquer outro. A fabricação de mísseis é uma das indústrias mais difíceis de todas. Para que todos entendam, ela exige tecnologias avançadas, uma indústria totalmente integrada, desde a produção de ligas, combustível para foguetes, motores, eletrônicos e assim por diante. Isso sem esquecer o que é mais importante hoje para o Irã, que é o quê? As cidades subterrâneas que ela possui, que hoje são usadas como fábricas desses mísseis, como locais de armazenamento, como plataformas de lançamento desses mísseis. O que o Irã faria com essas instalações subterrâneas? Quando abrir mão dessa arma de dissuasão? Esses mísseis iranianos são o orgulho dos seus fabricantes, são a única força de dissuasão que ele tem hoje. Essa é a única arma hoje que ameaça a entidade, a única arma que chegou até Tel Aviv. Uma causou perdas e destruiu instalações em Tel Aviv. A única arma que faz essa entidade pensar 1000 vezes antes de tomar qualquer atitude contra todos os países da região e não apenas contra o Irã. Prestem muita atenção a essas desculpas que eles estão inventando hoje, o que eles estão dizendo hoje para o Irã, o que estão dizendo para ela, que o Irã está enfrentando protestos internos. Então, não se pode garantir que esses mísseis não caiam nas mãos de partes que possam usá-los contra os países da região sem qualquer responsabilidade. Eles dizem que, por isso, o Irã deve abandonar esse programa de mísseis e transferir esses mísseis para outro país seguro. Ou seja, prestem bastante atenção que eles estão dizendo coisas que nenhum país pode aceitar de jeito nenhum. Será que o Irã pode aceitar isso? Com certeza não. Portanto, essa é a segunda garra que o Irã tem e que eles querem arrancar hoje pela raiz. A terceira garra também é o que hoje é chamado de eixo da resistência. Os braços do Irã na região, como esse partido libanês, o governo de Saná no Iêmen e outros grupos no Iraque. Hoje, eles dizem ao Irã que deve tirar as mãos de todos eles. Isso é possível? Estamos falando, ou seja, sobre a própria existência do Irã hoje. São essas três garras.
o programa nuclear, o programa de mísseis e o eixo da resistência. Ou seja, esses são exatamente os pilares, são a base da existência do Irã hoje. Ela nunca pode abrir mão de nenhum deles. Estamos falando de 3 pilares. Ela nunca pode abrir mão de nenhum deles. Se o Irã abrir mão de apenas um deles, cairá imediatamente. Portanto, os resultados dessas negociações, que vão começar em Istambul, já estão claros antes mesmo de começarem. O Irã não pode aceitar isso. Portanto, se Donald Trump continuar insistindo nessas 3 condições, ou até mesmo em uma delas, as negociações terminarão em fracasso. E então, Donald Trump terá que iniciar a operação militar de acordo com essas ameaças que ele sempre faz. Mesmo que essa operação militar possa ter consequências graves e resultados contrários ao esperado. Todos estão esperando, todos estão observando ansiosamente hoje, aguardando a próxima sexta-feira. E aqui não podemos ignorar um evento muito importante que aconteceu há cerca de 2 dias. O secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Shoigu, visitou a China e realizou conversas muito importantes com o ministro das Relações Exteriores da China. E houve um consenso, não anunciado publicamente, sobre 6 pontos principais. Houve consenso sobre a questão do Conselho de Paz criado por Trump e também sobre a rejeição de qualquer controle sobre a ilha de Groenlândia ou qualquer outra. Houve consenso sobre a necessidade de apoiar e fortalecer a Organização de Xangai e o BRICS, porque existem planos para minar essas organizações internamente. Então é necessário enfrentar esses planos juntos, entre a Rússia e a China. No essencial, houve 6 pontos principais em que houve consenso, mas o mais importante desses pontos, o que mais importa hoje, é o consenso sobre a necessidade de apoiar o Irã para enfrentar essa agressão iminente. Esse apoio realmente ficou claro recentemente, através de relatórios que falaram sobre remessas militares que o Irã recebeu da China e da Rússia. Mas está claro que agora haverá coordenação entre os 2 países. Os esforços serão unificados entre eles para que o Irã possa superar essa ameaça. Na verdade, não será fácil para o Trump. A situação está ficando muito difícil para o Trump. Desta vez, a situação é diferente. E a pergunta que sempre permanece é: haverá realmente uma intervenção militar americana ou não? Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!